Olá, tudo bem? Bom, vamos para a nossa terceira aula dessa série que eu estou passando para vocês do concerto completo de um no-break, desde a identificação do defeito, a falha, né? A localização através de análise, através de instrumentos, medindo sinais. Eu já aproveitei e inseri algumas leituras parciais, né, do esquema elétrico, e nessa terceira aula eu vou fazer uma abordagem mais completa para vocês aí do funcionamento completo desse no-break, tá? Acredito que vai ajudar muitos de vocês que querem aprender eletrônica de verdade, principalmente os nossos alunos do curso de eletrônica que têm solicitado aí mais aulas sobre leitura de esquema. Nós fizemos várias durante o curso aí, mas nunca é demais, né, para a gente estar aprendendo como que faz a análise, como é que você faz a leitura de um esquema para você poder estar testando lá na placa, identificando os sinais, as tensões e o que deve ter lá ou não. Ok, pessoal? Na quarta e última aula, então, nós voltaremos com o concerto final, fechamento do aparelho e teste de funcionamento, certo? Então, na nossa quarta aula aí, a próxima aula, será realmente a finalização prática do concerto do no-break. Ok, pessoal, espero que vocês gostem dessa aula aí, então, né? Vamos para a aula aí na sequência. Não esqueçam, né, de dar um like pra gente aí, participar dos comentários, ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, certo? E agradeço de antemão, né, a todos vocês que estão assistindo e curtindo o nosso canal. Muito bem, pessoal, vamos começar explicando aqui sobre a fonte de alimentação, o transformador, tá? O transformador é o seguinte, nós temos vários enrolamentos no transformador. Essa etapa da esquerda aqui é o enrolamento de entrada e saída da rede de alimentação das tomadas, tá? Ele, digamos que é onde você vai entrar com a tensão 220 ou com a tensão 127 e vai sair com a tensão estabilizada para o no-break, tá? Afinal de contas, é o no-break estabilizador, certo? Então, esse enrolamento aqui seria da entrada. E depois nós temos outros 3 enrolamentos que são isolados da entrada, tá? Que um deles trabalha no inversor, né? Aqui você percebe que a tensão tá bem ruimzinha a imagem, pessoal, mas infelizmente é o que eu consegui na internet, tá? Aqui você tem no meio, ó, a tensão mais baixa que entra no meio. Tem um rolamento para cá, tem um enrolamento para cá. Está ligado, isso aqui vai estar ligado nos transistores MOSFETs, que são os inversores de saída do inversor, que são a saída, né? Quando ele estiver operando no modo inversor, esses transistores vão estar chaveando esse rolamento e ele vai gerar as tensões de saída aqui quando não estiver rede presente, ok? Então, basicamente, isso aqui vai funcionar somente quando o inversor estiver funcionando. Agora, isso aqui não, isso aqui vai funcionar direto, né? Mesmo o no-break estando ou não estando funcionando, a tensão de entrada passa por esses enrolamentos, é chaveada através de relés, né? Relé de seleção de bivolt, né? 127, 220, tem a questão da estabilização também, os tapes aqui vão ser chaveados pelos relés, tá? Depois nós temos mais 2 enrolamentos, cara. Um deles pertence à alimentação do circuito, né? A alimentação do carregador de bateria, que alimenta algumas etapas do circuito, e outro aqui faz uma referência de tensão para o controlador desse nosso inversor aí, tá? Que ele possui aí um controlador PWM, certo? Então, a parte do transformador. Bem, pessoal, aqui nós temos esses 2 diodos D13 e D15, tá? Que estão vindo lá daquele enrolamento do transformador, de um daqueles enrolamentos de saída, tá? Que é um retificador de onda completa que vai ser filtrado por esse capacitor C32 aqui. Isso aqui é a alimentação VCC de alimentação do carregador de bateria e mais algumas etapas. Não é toda a placa, tá? Porque a placa trabalha através de reguladores de tensão. Podemos considerar isso aqui como sendo o carregador da bateria, tá? A tensão de carga da bateria. E aqui embaixo nós temos um outro enrolamento, tá? Que tem o diodo D16, D20, que juntamente com esses outros componentes vão fazer uma realimentação, né? Uma tensão de realimentação do circuito controlador PWM, tá? Então, não é alimentação do circuito, é simplesmente da etapa de controle, certo? Muito bem, depois a gente vem para essa etapa da fonte de alimentação, tá? Onde nós temos aqui, ó, essa parte de cima é o carregador da bateria, tá? O carregador da bateria. Pode ver que nós temos o LM317, que é o circuito integrado, o controlador regulável, né? Que vai ajustar uma tensão aqui um pouco maior do que 14 volts, né? 14,5 para a carga da bateria. Lembrando que o diodo dá uma queda de tensão de 0,7, 0,6, né? Então vai ficar em torno aí de 3,8, 14 volts a tensão de carga da bateria aqui, certo? Lembrando que esse carregador de bateria, o LM317, ele é controlado por 2 transistores Q9 e Q10, que por sua vez são controlados pelo microcontrolador desse no-break, tá? Esse no-break trabalha com microcontrolador, nós já vamos ver na sequência aí esse camarada, como é que ele funciona, tá? Basicamente ele faz aí um controle, né, através do pino 1 do LM317. Por exemplo, quando ele não quer que o LM317 carregue a bateria, por exemplo, tá?
vamos dizer que a bateria está totalmente carregada, está tudo ok, ou digamos que não tem mais rede presente, não faz sentido em ficar carregando a bateria, tá? Não tem sentido, então ele desliga, ou por algum outro motivo, ele vai jogar um pulso de comando através desse resistor R32 aqui, tá? Então imagina o seguinte, ó, imagina o seguinte, esse transistor Q10 é um transistor que trabalha em corte e saturação, certo? O Q9 é a mesma coisa. Então, se o Q9 está saturado, ele está ligado, significa que ele está jogando um potencial baixo no pino 1 do regulador. Isso faz com que não tenha praticamente tensão nenhuma aqui na saída, tá? Ou a tensão seja abaixo não tenha condições de passar pelo diodo aqui, então não carrega a bateria. Então com nível baixo aqui, eu não carrego a bateria. E esse nível baixo aqui, eu consigo quando esse resistor polariza a base dele. Se eu quero bloquear, então eu faço o quê? Eu jogo o nível 1 aqui no R32, que vem do microcontrolador, saturo o transistor, jogo 0 para cá. Jogando 0 para cá, corta o transistor Q9, que tira o potencial baixo aqui do pino 1, né? Ele abre esse transistor, consequentemente o regulador de tensão passa a funcionar através desses resistores R30, R33, gerando a tensão de carga da bateria, tá certo? Então basicamente isso aqui é a etapa de controle do carregador de bateria que vem do microcontrolador. Depois aqui nós temos o fusível de 60 amperes, tá? Aqui a bateria de 7 amperes, 12 volts. E aí um circuitinho, né, o R31 e o R34 formam aqui um divisor de tensão que vão dar uma amostra da tensão da bateria para o microcontrolador. Esse AN3 vai entrar no microcontrolador informando se a bateria está, como é que é o estado da tensão da bateria, tá? Lembrando que a maioria dos no breaks com tensões abaixo de 10 volts eles não funcionam, tá? Eles inibem os inversores de funcionar, inibem o no break de funcionar. Então, provavelmente ele tira essa amostra de tensão desses resistores aqui, que vai informar através do comando AN3. Aqui embaixo, pessoal, nós temos o controle total da fonte de alimentação desse no break, tá? Basicamente nós temos a tensão mais baixa que vem da bateria. Importante que esse no break funciona somente com a bateria conectada, porque toda a alimentação do microcontrolador, de todos os relés, tudo funciona através da tensão de alimentação da bateria. Portanto, se você tiver sem bateria, esse no break não liga, tá? Tem que ter bateria. E a tensão da bateria, como eu falei para vocês, tem que estar acima de 10 volts. Se não tiver, também ela não vai ligar. Vai acionar bloqueio e esse teu no break não vai ligar. Você vai ter que carregar essa bateria primeiro, depois conectado no break, certo? Bom, pessoal, é o seguinte, como é que funciona aqui a questão? Você tem essa tensão que tem que passar pelo Q12 para alimentar o regulador 7805 com 5 volts e também o regulador 7812 com tensão de 12 volts que vai alimentar o controlador PWM da fonte, vai alimentar os relés 12 volts e por aí vai, né? Então, para isso funcionar, Q12 tem que acionar. Q12 é controlado pelo transistor Q13 aqui, ó. E esse transistor Q13, se você perceber, existem 3 comandos para ele aqui, ó, certo? Tem o comando fonte, que é o comando de selo, que vem do microcontrolador. Esse comando só vai vir quando você acionar o microcontrolador, alimentar ele direitinho, ele já vai enviar um pulso para cá de selo desse transistor. Depois você tem o comando FAT4 aqui, eu vou falar assim, não sei se é isso que pronuncia, mas FAT4, FATIV, sei lá o que é isso aqui, né? O que o fabricante colocou, mas é um comando que vem também fazer a polarização desse transistor para ligar e acionar as fontes. E depois nós temos ainda por último o comando alimenta 1, que passa pelo capacitor C15, né? Passa pelo diodo D4 e também polariza a base do transistor. Então são 3 comandos distintos. Vamos começar, pessoal, analisando o comando FATIV ou FAT4, sei lá, certo? De onde que vem esse comando? Ele vem aqui da fonte de entrada de alimentação aqui, ó, tá vendo? Olha, ele sai aqui desses 2 resistores, do R69 e do R70, ó. É uma queda de tensão que sai aqui, tá? Provavelmente 10 vai ser mais ou menos 9% da alimentação que está na ponte de diodos aqui, ó. Você percebe que aqui é a entrada de energia, ó. TP4 aqui, ó, onde você conecta na rede, tem aqui um fusível de proteção da entrada, alguns capacitores de filtro, né, filtro de linha, e aí você tem uma perninha descendo para esse resistor, a parte de baixo vai pelo resistor R68, então R64 e R68 acoplam a energia, a tensão de entrada a essa ponte retificadora, e aí você tem uma tensão pulsante aqui, em onda completa, né, que vai estar
nesse ponto aqui dos resistores. Uma parte desce para cá, pelo R66, R71 e R65, para informar o nível de tensão para o microcontrolador, e outra parte vem para cá, né, que é uma tensão que surge assim que você conecta na tomada, tá? Independente de estar ligado ou não no break, você conectou na tomada, automaticamente surge essa tensão FAT4, então aqui. Eu diria para vocês o seguinte, pessoal. Se você tiver, por exemplo, ligado à rede 127, você vai ter uma tensão aqui de 100 e poucos volts, tá? E aí em torno de 10 volts aqui nesse ponto. Essa tensão de 10 volts, que pode variar um pouco dependendo da alimentação, ela vai entrar naquele ponto que nós estamos vendo na fonte lá. Ela vai entrar nesse ponto aqui, ó, certo? Essa tensão entra, passa pelo diodo, polariza esse transistor, que aciona esse transistor Q12, que liga todas as fontes aqui. No momento que você ligou todas as fontes, cara, vem o comando do cfonte e passa a selar o comando, né? Passa a funcionar por dois comandos, tanto pelo FATIV, né? Vamos chamar de FATIV, então, como pelo comando fonte, ele passa a saturar esse transistor, liberando as tensões de funcionamento, tá? Por que é importante ter esse comando aqui também? Por que é importante o selo? Porque imagine que você acabou a energia elétrica, acabou a rede, né? E o no-break vai entrar no modo inversor, mas para isso ele precisa que a fonte esteja ligada. Então, quando acaba a energia elétrica, esse comando aqui, FATIV, ele desaparece, porém o transistor permanece conduzindo porque ele recebeu aqui do microcontrolador o comando fonte que mantém ele funcionando. Tranquilo até aqui, né? Beleza. Agora, por que nós temos o comando alimenta 1? O comando alimenta 1 é o seguinte, cara. Digamos que você está com o no-break desligado, fora da tomada, não está ligado à tomada, está desligado. Porém, você quer ligar ele no modo de bateria, tá? Então você pressiona o botão, alguns no-break permitem isso, outros não. Esse modelo permite, tá? Você pressiona o botão para energizar o no-break. Como você não tem rede elétrica presente, ele já entra no modo inversor e gera tensão de saída nas tomadas, tá? Então você vai usar esse comando aqui para ligar a tua fonte, cara. Porque aí você vai pressionar a chave lá, a chave liga, né? Vamos só dar uma olhadinha onde está ligada essa chave, rapidinho. Ó, tá aqui, ó. Essa aqui é a chave do painel, tá, pessoal? Chavezinha que liga e desliga do no-break. Quando você liga aqui a chave, você aciona duplo contato. Um liga a alimentação de saída das tomadas de 115 volts e a outra pega a alimentação da bateria e joga para esse comando alimenta, tá? Esse alimenta aqui vai fazer um outro comando aqui, que eu já vou explicar na sequência para vocês, mas o que mais importante é que ele vai entrar, aqui, né, esse comando ali, vai passar por esse diodo e vai acionar esse transistor, tá? Vai acionar esse transistor aqui. Uma vez acionado esse transistor, ele alimenta todas as saídas da fonte, e aí vem o comando de selo, o comando fonte aqui, e mantém ele selado, mantém a fonte ligada, né, mantém o inversor funcionando. Porque você não tem o FATIV aqui na rede, e você também não vai ter mais o alimenta 1. Por quê? Porque aqui tem um capacitor, né, que a partir de um certo tempo ele carrega, e aí você já não tem mais o pulso vindo por aqui, tá? Você tem só no momento que você liga, dá a partida, e aí depois, através do microcontrolador, se mantém o transistor Q13 funcionando, ok? Basicamente é isso, pessoal, na parte do controle da fonte aqui, tá? 2 reguladores de tensão, 5 volts para o microcontrolador, para o PIC, nesse caso desse no-break, e o 7812 para alimentação do controlador PWM da fonte e algumas outras funções ali, como relé, por exemplo, tá? Pessoal, vamos ver agora como funciona o circuito de controle, o circuito de potência desse no-break, tá? Vamos começar a falar do LM3525, galera. O LM3525 é um controlador PWM com 2 saídas, tá? Ele tem alimentação através do pino 15 aqui, ó, que recebe aquela tensão de 12 volts que vem da fonte. Depois ele tem outros pinos de controle, pinos de sincronismo, por exemplo, aqui, ó, esse potenciômetro P3 está ligado ao pino 6, que controla o tempo ou a frequência de chaveamento da saída. Você tem o ajuste da tensão de saída também entrando um dos pinos do LM3525, ou seja, ele faz um controle da tensão de saída, da frequência e gera pulsos PWM. Esses pulsos PWM vão sair através do pino 11 e do pino 14, tá, pessoal? Que são as saídas do LM3525. No pino 11, nós temos aqui, ó, um pulso PWM que vai atingir, passa pelo R62 e vai atingir o gate desse transistor MOSFET aqui. Lembrando que nós temos 2 modelos aqui nesse esquema, né? O PG600 e o PG1200. O PG600 utiliza apenas um MOSFET. Já o PG1200 utilizam 2 MOSFETs. No nosso exemplo aqui, que nós estamos trabalhando, é com um MOSFET só, tá? De qualquer forma, os pulsos PWM vão vir aqui e vão acionar esse transistor aqui no modo inversor, tá?
E o pino 14, ele vai vir aqui, ó, vai entrar pelo R61 e também vai atingir o gate dos MOSFET de baixo, que trabalha numa outra perna do transformador inversor. Lembrando que essa configuração desse nosso inversor trabalha em push-pull, né, com enrolamento com derivação, né, onde o meio do enrolamento entra o positivo da bateria e os extremos desse transformador é ligado um cabo em cada MOSFET, tá? Para ele trabalhar, hora trabalha para um lado, hora trabalha para o outro, hora trabalha para um lado, hora trabalha para o outro, para gerar a tensão alternada na saída das tomadas lá do no-break, tá? Então isso aqui, ó, esses componentes aqui, controlado por esse CI, né, o LM3525, é que vão gerar a tensão alternada proveniente da tensão da bateria de 12 volts, tá certo? Bom, a questão é, como que esses transistores aqui, nós temos os transistores de saída dos inversores, né? Como que eles vão gerar tensão lá se esse cara já está sendo alimentado e ele já alimentou e está funcionando? Como é que eu separo se ele vai entrar pelo modo bateria ou pelo modo rede, cara? A questão é a seguinte, pessoal. Primeiro, que esse modelo de no-break aqui, ó, esse LM3525, ele trabalha o tempo todo praticamente que direto, tá? Ele fica gerando os pulsos PWM na saída. Porém, quando você tem rede presente, o que acontece? Os transistores de saída, os MOSFET de saída, eles ficam inibidos, cara. Inibidos de que forma? Inibidos através do transistor Q15 aqui, ó. Esse transistor Q15 é o transistor que habilita o funcionamento dos transistores inversores, tá? Se ele não permitir, os inversores não vão ter como reproduzir o PWM no transformador. Como é que ele funciona? Ele recebe um pulso aqui, ó, do microcontrolador, aqui através do TP4. Esse pulso é um nível lógico alto, tá? Ou nível lógico baixo. Nível lógico alto significa 5 volts, por exemplo. E nível lógico baixo significa ground. Normalmente, quando você liga isso na rede, tá tudo certinho, ele automaticamente recebe um nível alto, até pelo próprio resistor pull-up aqui, ó, o R55. Esse R55 recebendo um nível alto aqui, ó, na base dele, satura o transistor, tá? Satura significa conduzir, de forma a jogar zero aqui nesse ponto. Esse zero nesse ponto polariza o D25, que baixa o potencial aqui nesse ponto aqui, ó. Ou seja, a base, o gate desses MOSFET não vai ter como chavear, porque eles estão recebendo um nível baixo desse transistor, através do D25. Então, ele está inibindo, né? Se você tiver esse transistor conduzindo, então, ele inibe o funcionamento da saída dos MOSFET, tá? Porque ele joga nível baixo aqui. Se você subir, passa pelo D27 e também joga nesse gate desse outro MOSFET aqui. E lembrando, pessoal, que esse MOSFET aqui não trabalha no inversor, isso aqui trabalha no desmagnetizador. Quando o transformador é energizado, cria um campo magnético, no momento de corte dos MOSFET, esse campo magnético deve ser consumido rapidamente, tá? Para não gerar aquecimento, não gerar muitas percas no transformador. Então, esse MOSFET ele entra em funcionamento num determinado período de tempo, bem curto, tá? Simplesmente para curto-circuitar um dos enrolamentos e eliminar, né, ou digamos, extinguir essa energia magnética acumulada, certo? Então seria o desmagnetizador, chama-se de transistor desmagnetizador, esse FET IRF540 aqui, certo? Então ele também ele não vai funcionar, né, enquanto esse transistor estiver inibindo, quando estiver com zero aqui. E também esse zero sobe até o D26, jogando zero no gate de cima e também não vai funcionar nada, ou seja, não funciona nenhum MOSFET de saída, não funciona o inversor se esse transistor estiver conduzindo. Ok? Então ele é o transistor que libera o inversor para funcionar e o desmagnetizador. E então, pessoal, significa então que os sinais PWM estão presentes no pino 14, porém eles não conseguem controlar os MOSFET, porque esse transistor está colocando potencial baixo no gate deles. Porém, esse sinal está aqui, você pode medir isso com o osciloscópio, a gente vai fazer isso na prática ali. Só que um detalhe interessante, galera, é que tem pulsos daqui que vai lá para o microcontrolador, tá? Pino 14, por exemplo, joga através do R37 um comando lá para o microcontrolador. Você também tem comando vindo por esses resistores aqui, ó, tem sincronismo vindo por aqui. Tem aquela fonte de realimentação que sai lá daquele transformador que vem para cá também para controlar a tensão de saída. Ou seja, tem uma série de controles no nosso controlador PWM aqui. E a gente tem que verificar certinho para saber o que a gente vai testar lá na hora, tá? Lembrando que o nosso defeito, eu estou explicando para vocês o funcionamento completo do no-break, de forma rápida, resumida, mas estou explicando. Daqui a pouco a gente vai se concentrar
no defeito do nosso no break que eu apresentei para vocês no início dessa aula, tá? Tranquilo? Então, entendido aqui a parte da potência. Antes de prosseguir, galera, eu vou dar uma olhada com vocês, tá? Na questão do datasheet desse LM3525, tá? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui. Pessoal, o LM3525 é como diz aqui o nome, SMPS Controller, é um controlador chaveado, tá? De fonte chaveada, trabalha em modo PWM, muito utilizado em fontes de alimentação chaveadas e inversores de diversos tipos, tá? Como foi utilizado aqui no no-break que nós estamos estudando. Ele é um circuito integrado com 16 pinos, conforme nós estamos vendo lá na prática. Ele tem aqui, ó, a pinagem dele, tá? Todas as funções dos pinos dele. O principal que a gente tem que analisar em termos de análise de defeito é os pinos de alimentação, que é o pino 15, ó, onde você recebe a alimentação dele, 12 volts no caso. Ele tem internamente um gerador de tensão de referência preciso, né? Aqui, ó, pelo pino 16, de 5 volts. Muito importante na hora que você está testando um integrado desse aqui, verificar isso aí. Pino 12 é o nosso ground do integrado. Algumas entradas dos amplificadores operacionais, né? Comando soft start, partida suave do inversor. Alguns comandos de bloqueio, né? Sincronismo, controlador de tempo, oscilador, tudo está aqui. E vamos para a nossa saída, cara. A saída é o seguinte, ó, nós temos aqui, ó, pino 11, que eu falei para vocês, uma das saídas do PWM, e pino 14, a saída B do PWM. São esses dois pulsos que controlam os inversores do nosso circuito e também o MOSFET desmagnetizador. A questão toda, pessoal, aqui, o pino 14 envia também para o microcontrolador um sinal de controle, tá? Um sinal de controle para saber como é que está a tensão de saída, como é que está sendo gerado o PWM, para ver como que ele vai operar. Se vai entrar... Seria um feedback, né? Para informar lá para o microcontrolador como que está sendo gerada as tensões de saída do PWM. Vai pelo pino 14, certo? Esse aqui então seria o datasheet do 3525. Pessoal, vamos tratar agora da parte de entrada de alimentação. A gente já falou um pouquinho ali do AN4, do FATIV ou FAT4 ali e tal. Vamos falar o seguinte aqui agora. Aqui nós temos então a alimentação de entrada, né? Essa ponte retificadora que vai gerar as tensões aqui para indicar se aciona o relé bivolt ou não, né? Porque se você observar, cara, esses resistores estão formando aqui, estão gerando uma amostra da tensão de entrada, tá? Até para a questão de comando do próprio estabilizador. Alguns no-breaks gerenciam a tensão de saída do no-break, né? Do estabilizador, através de amostra de tensões de saída, que é o que a gente vai estudar mais à frente aí, tá? Mas esse modelo aqui não, esse modelo aqui não tem amostra de tensão de saída, então ele controla justamente a entrada. Se a tua rede elétrica cai a tensão, ele compensa isso através de mudança de tapes do transformador, ele mantém estabilizado. Se ela sobe demais, ele também mantém estabilizado, tá? E tudo isso vem por amostras de tensão proveniente desses resistores aqui, ó. O AN4, que vai para o microcontrolador, e o FATIV4 não, o FATIV4 é só mesmo para dar o comando inicial lá da nossa fonte, né? Então, basicamente, é o AN4. Depois nós temos um outro nível de tensão, que é a referência de AC, que vai por esse resistor R56 aqui, tá? Interessante também dar uma observada, isso aqui está indo lá para o microcontrolador. Então, pessoal, essa etapa aqui é a etapa que faz o controle do bivolt, né? Seleciona o relé de bivolt e verifica o nível de tensão, verifica a presença de rede novamente, tá? Vê se está tudo ok. Aqui embaixo nós temos o transistor Q14, que aciona o relé rede inversor. Por exemplo, se tiver rede, ele vai comutar o contato para cá e deixando a alimentação da entrada de energia prosseguir lá para o relé estabilizador e aí entrando nos tapes do transformador. Tá? Se não tiver, ele muda aqui e aciona modo inversor. Tá? A questão toda é o seguinte, ó, nós temos o RL1 então, que é o relé do estabilizador, e o RL2, que também é o relé do outro estabilizador, que eles vão estar comutando, tá, os tapes do transformador para estabilizar a tensão de saída. E o relé RL5, comandado pelo Q18, é o relé do bivolt, cara, tá? Então, se você liga esse no-break, por exemplo, numa tensão de 220 volts, cara, você vai ter uma amostra de tensão aqui que vai para o microcontrolador, e se, por exemplo, se for 220 volts, ele mantém esse relé desligado, tá? Mantém ele desligado, de forma que a entrada de energia bate nesse tape do transformador 220 volts, certo? Que ele detecta através daquela tensão lá. Se a tensão lá na entrada aqui for 127, o nível de tensão aqui vai ser outro, vai ser uma tensão menor. De qualquer forma, é ele que vai definir se vai entrar o relé
vai acionar 220 ou vai acionar o 110, 127, né? Se for 127, ele muda o relé para cá, então significa que ele deve ser acionado, o relé deve ser ligado, mudando o contato para cá, e aí a entrada de energia passa a não ser ligado aqui no TP5 e passa a ser ligado no TP4, 107 volts, e também automaticamente ela vai passar, vai continuar, vai passar por um RC aqui que é um filtrozinho, né? 330 ohms 1 watts e um capacitor 330 nano, 400 volts, é um filtrozinho para melhorar esse sinal de saída aqui, e aí passa pela chave que você liga no painel e vai sair nas tomadas de saída lá, certo? Então os relés seriam isso aí, o relé 4, rede inversor, RL1 e RL2 do estabilizador e o RL5 do relé bivolt. Todos eles comandados por transistores, né, que por sua vez são comandados pelo microcontrolador. Já vimos aqui a questão da fonte. Vamos ver agora esse fera aqui, que é o nosso PIC, um microcontrolador que gerencia e controla todo o funcionamento do no-break, tá, pessoal? Basicamente, ele recebe alimentação de 5 volts, proveniente da fonte lá do 7805, muito importante isso aqui. Ele precisa de um oscilador, um cristal aqui, ó, e uns capacitores de filtro, que vão fazer um oscilador para determinar o tempo de funcionamento desse cara, para controlar os tempos de acionamento dele, tá? Muito importante isso aqui. Todo microcontrolador tem que ter, né? E ele vai fazer o que, basicamente, esse cara aqui? Ele vai controlar o acionamento dos relés, relé bivolt, o relé do estabilizador. Ele vai controlar, vai saber da bateria, né? Através do AN3 aqui, ó. Ele vai receber uma informação da bateria, qual é o nível de tensão da bateria, se precisa desligar o carregador, se precisa manter o carregador ligado, se tem que desligar o inversor, desligar o no-break porque a tensão da bateria caiu demais, né? Então tudo isso essa informação vem através do AN3 que vai no pino 5 do PIC. Então ele controla e gerencia o estado da bateria, tá? Primeira função, mais uma função dele. Outra função, ele tem os comandos aqui, ó, através do pino 6, que é aquele comando, aqui escreve shoot, eu não sei se pronuncia dessa forma, tá, pessoal? Shoot é o comando que vai para aquele transistor que libera ou não o circuito inversor, né? Lembra que você tem lá os MOSFET, que são controlados por um transistor, e aí ele precisa de um comando, esse comando vem pelo pino 6 aqui do PIC. Depois ele tem uma entrada AN4, que vem lá daqueles divisor de tensão, que vai informar se a rede está presente, qual é o nível de tensão que está ali para acionar o bivolt, tá? Que seria pelo pino 7, beleza? Nós temos também aqui o comando fonte, que é o comando de selo, né, que mantém a fonte ligada, sai do pino 11. Temos o pino 14, cara, que é um sinal que vem lá do controlador PWM, daquele circuito LM3525, que também vai fazer o gerenciamento, que vai manter informado de como que está o funcionamento do controlador PWM para o microcontrolador, tá? Ele vai fazer o que tem que fazer, vai manter o inversor ligado, vai desligar o inversor e tal, né? E tem a saída do bip, né, aqui, do buzzer, ou do bip aqui, para indicar alarme sonoro que o no-break está operando no modo bateria. Esses RL são tudo saída de relés, né? E também tem a alimentação dos LEDs de sinalização, né, LED verde e LED vermelho, também é controlado pelo microcontrolador. Além disso, nós temos as referências de AC, a parte de sincronismo, né? Esse comando CH-liga, né, através do pino 28, ele vem aqui de cima, quando você seleciona, quando você liga a chave e alimenta aqui uma tensão da bateria. Essa tensão da bateria passa por um resistor, é regulada por esse Zener aqui, ó, 4,7 volts. Significa, você está dizendo para o microcontrolador aqui, que é para você ligar o no-break, tá? Liga o no-break. Se tiver rede presente, ele liga e comuta na rede. Se não tiver rede presente, ele liga e comuta no inversor. Aciona o inversor. Então esse comando aqui é muito importante, o CH-liga, tá? Pessoal, no mais, aqui na parte do inversor, na parte do PIC, seria isso aí. Essa parte que eu já acabei de explicar para vocês. Parte do controlador, parte da fonte e a parte do transformador, tá? O que nós vamos estar checando agora, pessoal, primeira coisa que nós vamos checar na prática aqui, tá? Primeira coisa mesmo a fazer é checar essa tensão AN4, como que está essa tensão, como que estão esses resistores, principalmente a questão da tensão aqui, né? Como nós vamos alimentar esse nosso no-break numa rede de 115 volts do transformador, nós vamos ter que ter uma tensão aqui em torno aí de 2 volts aproximadamente. Então vamos checar isso aqui para ver como é que está. Preferencialmente com o osciloscópio, tá? Que é melhor de fazer essa análise. Vamos verificar se essa tensão gerada aqui está chegando no pino
7 do microcontrolador. Se tiver tudo ok aqui, nós eliminamos uma possibilidade do defeito estar nessa etapa aqui, tá? Vamos eliminar essa etapa aqui, ou não, né? Ela pode estar aqui ou não. E depois nós temos que analisar também essa questão do relé, o RL4, que é o que faz a comutação da rede e do inversor, né? Por exemplo, se ele está colando contatos, está alguma falha nele aqui, lembrando que ele vem o comando pelo Q14. Então nós vamos testar se o Q14 está recebendo o comando, se não está recebendo o comando e tal, para poder verificar se também não pode ter, pode ou não, né, ter uma falha nessa etapa aqui, certo? Então seria o primeiro ponto que nós vamos analisar na prática ali. E caso isso aqui tudo esteja ok, esteja funcionando, tá, essa parte aqui, nós vamos checar, né, a gente já viu que no microcontrolador aqui nós temos alguns outros sinais, né, o referência do AC, a gente vai checar isso aqui, mas principalmente esse sinal que vem lá do controlador, que é o pino 14, tá, pessoal? Pino 14, esses comandos aqui. Eu acredito que vai sobrar pouca coisa. E checando o pino 7, pessoal, aqui, tá? Checando o pino 7, a gente vai restar para a gente realmente checar o pino 14, ver como é que está ali o sinal. E lembrando, né, que esse sinal do pino 14, ele vem por esse resistor R37, de 8K2 lá na placa, tá? E ele vai vir aqui no pino 14, certo? Lembrando que aqui no pino 14 nós temos que ter um pulso PWM semelhante ao que nós temos que ter no pino 11, tá? Para que funcione direitinho o nosso inversor e para que ele informe corretamente lá para o microcontrolador o funcionamento correto dele ali, tá? Tudo isso aqui nós vamos checar.